Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma análise de mercado para o nosso querido grupo de operações do WhatsApp. Dia incrível hoje, fizemos ótimas pontuações e arrebentamos nesse índice. Porém, eu acredito que eu amanheci hoje e acordei com o pé esquerdo, porque nós havíamos feito as análises ontem à noite e estava escrito que aqui, ponto de atenção, possível venda de abertura. Nós tínhamos todo um contexto vendedor, tínhamos marcações de vendas aqui nessa região todinha e simplesmente eu fiz uma compra de abertura. Que negócio de louco! Eu até brinquei lá no grupo que eu acho que eu não assisti as análises para hoje, porque olha como assim todo um contexto vendedor, as nossas análises vendedoras e eu fazendo compra na abertura, sem lógica, né? Pois bem, pessoal, porém, depois nós aguardamos por novos gatilhos que o mercado vai nos deixando durante o pregão e simplesmente nós pegamos essa venda. E nós pegamos aqui 1.500 pontos na venda, fora outras operações que nós acabamos pegando durante o pregão. Nada mal, né, para quem fez aí a besteira na abertura, e nada mal também, principalmente para um mercado que hoje andou aproximadamente 2.200 pontos, né? Nós termos pego aí 1.500 pontos em uma única operação. Pois bem, pessoal, vamos aí para as nossas possíveis regiões de operações vendedoras e compradoras para amanhã. Amanhã será dia 30, né? 30/6. Pessoal, é o seguinte, esse índice ele vem desde o dia 22 rompendo topos. Esse primeiro topinho aqui foi o primeiro que ele rompeu na região dos 173 mil e desde então praticamente todos os dias ele tem rompido topos após topos. Inclusive essas duas linhas aqui, né, elas indicam exatamente essa região em que o preço está correndo, né, dentro de um canal de alta. E hoje não foi diferente, tá? Apesar do mercado ter caído aí 2.200 pontos, ele já abriu com um gap rompendo essa região de topo dos 176.850, indicando assim a sua intenção ainda compradora. Porém, nós devemos lembrar que apesar de tudo isso aqui, apesar de o índice ele já estar dentro de uma correção aí já de 7.000 pontos, não se iludam com esse índice. Ele ainda está dentro de uma região vendedora, que é uma região de indução e manipulação. E o primeiro ponto realmente importante que esse índice precisa romper para se tornar de fato comprador é essa região aqui dos 178 mil, ok? Após ele romper essa região, que inclusive é uma região de defesa muito boa dos 178 mil, após ele romper essa região dos 178 mil, que é uma região secundária, aí sim ele vai estar dizendo, bom, agora realmente eu estou intencionado a subir. Mas ainda assim, e por incrível que pareça, ele está dentro de um contexto aí de 10.000 pontos nas mãos dos vendedores. E ele precisa então romper de fato para realmente se tornar comprador a região dos 180 mil. Essa dos 178 mil, ele está dizendo, bom, agora eu tenho intenção de subir. E essa dos 180 mil, ele vai estar falando o seguinte, agora eu vou subir, ninguém me segura mais. Após o rompimento dessa região dos 180 mil, ele tenderá a subir como um foguete, ok? Buscará alvos mais altos.
Ok? Então essa foi uma leitura um pouco mais macro e agora nós iremos aí para as regiões onde o preço está de fato trabalhando, né? E as nossas possibilidades de negociações para amanhã. Nós temos esse pontinho aqui, a região dos 175 e 400, devemos ficar alertas amanhã. Na realidade eu nem escrevi aqui, né? Mas esse aqui é um possível ponto de compra de abertura, ok? Porém, se houver um gap aí um pouco mais forte, mais incisivo, nós temos uma proteção, uma região de proteção e uma região de compra muito boa, muito melhor, tá? Que é essa aqui, dos 174.500 aos 175 mil, ok? Após essa região, nós teremos essa de baixo, dos 173.500 aos 750. Depois dessa, temos um pontinho de atenção que não é lá um bom ponto para comprarmos, que é essa aqui dos 172.750, mas eu me vejo na obrigação de estar marcando para vocês todos os pontos importantes de interesse. Mas essa compra aqui dos 172 ao 250, ela é uma região de fato compradora e muito melhor de negociarmos, ok? Após isso tem essa região dos 171, 250, 500, depois a do 170, 250, 750, que é a região de defesa, e a do 169 a 169, 250, até mesmo o 500. É uma região um pouco extensa, tá? Mas devido a toda essa volatilidade que o índice está tendo nos últimos tempos, alguns pontos de defesa eles acabam sim sendo um pouco mais longos e um pouco mais difíceis de serem trabalhados, ok? Ao rompimento dessa região aqui, do Calma lá que tá meio difícil fazer a leitura aqui. Ao rompimento dessa região dos 170 e 200, o índice ele tenderá a vir buscar como alvo essa região aqui, tá? Dos 168 mil, porque essa região ele é uma região de alvo intermediário dos vendedores, inclusive uma excelente região compradora, tá? Defesa dos compradores, ok? Mas nesse momento, né, estamos dentro de um contexto comprador e temos aí, já enxergamos nessa possibilidade dele buscar no mínimo esses 178 mil aqui. E quem sabe chegar no 180 mil, né? Ele ainda não deu indícios aí de que vai parar essa queda por enquanto, mas apesar de estar subindo, nós ainda estamos dentro desse contexto vendedor, né? Vamos agora às possíveis regiões vendedoras para amanhã. Muito importante, né? Só operem em regiões validadas, não fiquem procurando operações onde não tem, ok? Outro detalhe é o seguinte, nós fazemos aqui essas pré-análises para o dia seguinte de todos os possíveis pontos de interesse, sejam compradores ou vendedores, mas durante o pregão, o mercado ele vai nos dando novas oportunidades, nos mostrando novos caminhos, novas possibilidades de entradas, ok? As quais são passadas ao vivo, lá em tempo real, para o nosso grupo de operações, ok? Depois temos aqui esse 176.500 aos 750, como uma possível região de defesa, né? E essa dos 177 mil, que é um ponto bastante interessante aí para pensarmos em vendas, mas o ponto realmente interessante de vendas, eles se encontram aqui em cima. Após essa região dos 177.250, porque tem muita liquidez acima desse topo, e até essa região dos 177.500 aqui é uma região extremamente vendedora, ok? Nós temos aqui essa região dos 177.500 aos 178 mil
como excelentes regiões vendedoras. Inclusive a região dos 177,750, ela é extremamente importante de defesa. Vale a pena entrar nessa região, principalmente se houver aí um gatilho de vendas, ok? Caso haja um stop, ainda vale a pena tentar essa região dos 178, 178 e 100, ok? Depois disso, o próximo ponto é esse aqui dos 179 mil. Tem um outro também aqui no 179.750. E a última região que nós temos é essa aqui dos 180 mil, que é assim o ponto de briga acirrada, né, entre vendedores e compradores. Aqui é que o bicho vai pegar, né? Mas vale uma pena uma venda nessa região, porque por mais que os compradores acabam levando depois, ainda assim tem uma possibilidade de dar uma boa venda aqui nos 180 mil, tá? Ainda que caia 1.000, 2.000 pontos, 3.000 pontos para continuar subindo, tá? Ou seja, ainda que os vendedores perdam essa negociação, ok? Vamos falar um pouquinho a respeito do dólar. Pessoal, o dólar hoje foi uma coisinha bem chata, né? Olha só o que esse dólar andou hoje. Ele andou simplesmente 30 pontos, ou seja, o mercado não estava lá aquelas coisas. Tanto que nós não tivemos nenhum tipo de negociações dentro das nossas estratégias e dos nossos tipos de leituras para o mercado, tá? Porque não atingiu nenhum dos nossos alvos. Teria que, no mínimo, ter batido aqui na região dos 550, mas ficou aí a aproximadamente 3, 4 pontos da nossa região compradora. Nem isso foi, ok? Mas caso tivesse descido um pouquinho mais, né, teria sim tido aí uma boa compra, né? Porque isso aqui, 30 pontinhos, né? Até lá em cima já teria 35 por causa dessa diferença, né? Teria sim sido uma boa compra. Depois, nós temos aqui a região dos 530 como região compradora. Uma região muito, muito boa para comprarmos, tá? É essa dos 520. E aqui na região dos 5.100, ele é um ponto, dos 5.100, é um ponto muito interessante que pode segurar o preço, mas não se deve colocar uma ordem e deixar na pedra aqui, tá? Precisa analisar como o preço vai chegar aqui, para então estar procurando um gatilho de entrada, ok? E aqui nós temos duas compras muito próximas, que é a do 5,060 e a do 70, e essa do 60, por ser um pouco mais extrema, ela acaba sendo um pouco melhor. E essa região aqui abaixo, como tem muita liquidez, um ponto mais interessante de compra é essa aqui do 5,030, ok? Após isso aí, tem muita liquidez aqui abaixo, então tende a dar uma acelerada para baixo, tá? No mínimo até essa região aqui do 4.990, que é um pontinho que tende a segurar, não marquei, mas é um ponto que tende a segurar muito bem. E aqui embaixo a região do 4.950 também. E nós temos aqui, inclusive, no 4.940 ao 50, como a última defesa dos vendedores, né? Nós costumamos brincar lá no grupo que se romper essa região, nós teremos o dólar a R$1 daqui a pouco, né? Quem dera fosse verdade, né? Vamos falar agora a respeito dos pontos vendedores. Nós tínhamos essa região dos 5.230, a qual foram feitas vendas aí dentro das nossas estratégias, foi um ponto que realmente defendeu. E essa aqui é, inclusive, a última defesa dos vendedores, porém, essa região dos 5.270 é um ponto que tem que defender muito, 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 justamente porque está cheio de liquidez acima desse topo aqui, tá? Já houve duas defesas aqui, três defesas na realidade, né?
na região dos 5.230 e isso gerou muita liquidez acima desse topo, ok? Aí depois temos essa aqui do 5.300, 5.330, a outra aqui do 5.360 e o próximo alvo dos compradores após o rompimento dessa região aqui do 5.270 é exatamente essa região dos 5.450, ok? Que inclusive é uma região de defesa dos vendedores. Muito bem, por hoje é só, a nossa leitura está chegando ao fim. Se porventura as nossas análises, a forma como nós enxergamos o mercado for interessante para você e você quiser participar do nosso grupo de operações, será muito bem-vindo, ok? Muito obrigado então e até amanhã.